O destino definirá isso no final. Por isso, esta corrida será a luta de 3 sonhos e 3 histórias que só terão um campeão mundial. Sejam bem-vindos à rodada final do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Senhoras e senhores, chegou o final desta história que encerra o regulamento técnico de efeito solo. O que poderia ser melhor que 3 pilotos disputando o título mundial na última corrida do ano? Após tantos erros da McLaren, seguiram dando chances a Max Verstappen, que está a 12 pontos de conquistar uma das maiores façanhas da Fórmula 1 desde 2014, como nesta edição. O Mundial será encerrado no circuito de Yas Marine, em Abu Dhabi, que seria a final pela 5ª vez. Pela primeira vez desde 2010, 3 pilotos disputam, mas só um será campeão mundial. Mas se Abu Dhabi nos ensinou algo, é que neste circuito os milagres existem. Chegou a hora do tudo ou nada, o momento de dar tudo de si e lutar por um capítulo na história chamado Campeão do Mundo. Vamos dar início assim à prévia do Grande Prêmio de Abu Dhabi 2025 da Fórmula 1. – 23 corridas se passaram cheias de tensão, drama, polêmicas e vencedores diferentes. Uma temporada marcada por uma equipe que dominou e venceu com facilidade. Mas suas decisões abriram a porta para um piloto que nunca desiste e que pode tirar tudo deles no último momento. Senhoras e senhores, é hora da final da temporada, com Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri disputando a maior glória do automobilismo. Esta história termina aqui e agora, e quando a bandeira quadriculada cair ao final da corrida. Um deles será campeão do mundo e terá a melhor noite da sua vida. E os outros 2 serão os perdedores e terão a pior noite de suas vidas. E esse final, como sempre, acontece nos Emirados Árabes Unidos, que terá pela 5ª vez em sua história a decisão de um título mundial na última corrida do ano. Portanto, senhoras e senhores, é hora de começar com a última prévia do ano, conhecendo pela última vez o circuito que dará vida à rodada final do Mundial de Fórmula 1. Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Seu circuito é o circuito de Yas Marine, traçado permanente, localizado na ilha de Yas, criado no ano de 2009, e a casa que já viu 4 coroações de pilotos em toda a sua história. 5,2 km de percurso, 58 voltas, 16 curvas, 2 zonas de ativação do sistema de redução de arrasto e 2 zonas potenciais para realizar manobras de ultrapassagem. Caracterizado por ser um circuito de aspecto futurista, com curvas variadas e extremamente técnico, o primeiro setor é um pouco técnico, porém não tão rápido. Conta com apenas 4 curvas, onde a maioria são de alta velocidade e apenas uma curva é de velocidade média-baixa. Ele começa com a reta principal, uma das mais curtas do calendário, onde imediatamente se ataca a curva número 1. Uma curva de 90 graus para a esquerda, onde a maior preocupação é o limite da pista, que está no limite na saída, já que é muito fácil calcular mal a posição do carro e a velocidade e acabar saindo da pista justamente nessa parte, tornando-se a mais difícil desse setor. Justamente por isso é fácil receber punição por track limits ou ter voltas de classificação anuladas. A partir daí, os pilotos encaram a parte mais rápida do circuito, começando pela curva da False Rouge. Curva longa com elevação esquerda-direita-esquerda, exigindo apoio e estabilidade do carro para atravessar. Uma curva muito rápida que lança os carros para o segundo setor de forma muito vertiginosa. O segundo setor é o mais rápido de toda a pista. Conta com apenas 4 curvas, mas é composto por 2 retas longuíssimas conectadas por uma chicane lenta. Ele começa com a curva 5 e uma vez cruzada, os carros encaram essa reta longuíssima. São 1,2 km de aceleração e velocidade, com chance de ultrapassagem por ser a primeira zona de sistema de redução de arrasto. Ela é ativada logo após a curva 5 e segue até a freada da curva 6. É uma zona extremamente longa que, junto com o vácuo de outro carro, pode proporcionar oportunidades de ultrapassagem. Na curva, os carros freiam forte para contornar as lentas curvas 6 e 7, onde tração e freios são essenciais. Após as curvas, a outra reta com mais de 1 km, também zona de sistema de redução de arrasto, ativado na curva 8 e desativado ao frear na curva 9. Sendo um setor de velocidade pura, plano, que abre a porta para o último setor desse circuito.
O terceiro setor é o mais técnico e com mais curvas da pista. Conta com 8 onde há uma combinação de curvas de velocidade média e curvas de velocidade lenta. Setor travado após a curva 9, que é inclinada à esquerda. Os carros atravessam esse setor muito lento, com curvas que formam uma procissão, reduzem bastante a velocidade e superaquecem os pneus. Aqui variam as curvas de velocidade média e baixa, e as que ficam embaixo do hotel têm um muro muito próximo da pista na saída. Por isso, um erro aqui se torna completamente catastrófico, já que não há margem para salvar o carro. E os carros que costumam se destacar em tração, velocidade de curva lenta, estabilidade. Nesta área, eles encontrarão um verdadeiro oásis, por isso essa parte da pista não é apenas desafiadora, mas também fundamental e muito punitiva para os monopostos. Yas Marina é um circuito que tem de tudo um pouco, curvas lentas, aceleração, curvas rápidas e retas longuíssimas, por isso encontrar o equilíbrio costuma ser muito complicado. É um circuito exigente no aspecto técnico, mas em 90% dele. As grandes áreas de escape permitem que os carros forcem os limites, sabendo que há margem para erro em uma pista rápida e complexa. E resumindo, no primeiro setor, o elemento mais importante é a aceleração e o grip do carro em curva rápida. No segundo, velocidade, e no terceiro, estabilidade do carro na passagem por curva lenta. Além disso, as grandes áreas de escape desse circuito tornam improvável a necessidade de safety car. Apenas a saída das curvas do hotel tem um muro colado, o restante possui áreas de escape infinitas que permitem aos carros corrigirem erros. É mais provável que um abandono neste circuito ocorra por falhas de confiabilidade do que por acidente. E nos 16 anos em que este grande prêmio esteve na Fórmula 1, o safety car só saiu 5 vezes em 6 corridas. Por isso, a probabilidade de entrada do safety car é de apenas 35%. Neste circuito, os freios e a tração são altamente exigidos, já que é um circuito com curvas lentas constantes e freadas fortes. Por isso, sua importância é fundamental nas configurações, sendo muito considerada pelas equipes. Os carros costumam ter setups equilibrados de carga aerodinâmica média, por ser um circuito completo, com setores que apresentam desafios bem distintos. E suas duas zonas de sistema de redução de arrasto neste circuito são os pontos-chave para a ultrapassagem que o Yas Marina oferece neste circuito. O controle de tração é muito simples de usar. O sistema é simples. O controle de tração é simples. O sistema de controle de tração é, e o sistema de controle de tração e o sistema de controle de tração. Muito. Utilizar o sistema de controle de utilizar controle de tração simples e sistema simples de E. O controle de tração é fácil de usar. E é assim graças à tração. O único inconveniente dessa parte é que a zona de detecção do próximo ponto de sistema de redução de arrasto fica na saída dessa curva. Por isso, se você ultrapassar aqui, corre o risco de sofrer o troco na próxima parte da pista. A segunda zona de sistema de redução de arrasto é, por isso, a segunda melhor área para ultrapassar neste circuito, onde, basicamente, para conseguir, é preciso repetir a dose, sair melhor da chicane e pegar o vácuo na reta. Mas tem a diferença de que a curva 9 dá a possibilidade de atacar tanto por dentro quanto por fora. Se você posicionar bem o carro, a curva e seu formato permitem versatilidade e ótimas chances de ultrapassagem, mas onde de qualquer forma ainda é necessário um certo desgaste para facilitar as manobras. Já que se o carro tem mais velocidade final, é muito fácil se defender nas retas e, com isso, formar trenzinhos de sistema de redução de arrasto. A dificuldade para ultrapassar nesta pista é 3. Difícil, mas não impossível, principalmente se houver degradação dos pneus. No pit lane de Abu Dhabi, roda-se a 80 km/h sendo de trânsito rápido. A entrada corta a curva 1 e a saída é das mais complexas do calendário, talvez a mais difícil, tendo que atravessar um túnel que passa por baixo da curva número 1 e que joga os carros direto na curva número 3 é uma das saídas mais complexas. É uma parada completa, a troca de pneu leva cerca de 21 segundos. O desgaste dos pneus neste circuito é considerado médio. Os pneus traseiros são bastante exigidos, mas na verdade o asfalto não é tão abrasivo e não há tanto sofrimento com as cargas laterais e o estresse ao qual o pneu é submetido, ficando praticamente em um ponto intermediário. Portanto, é possível fazer a corrida com apenas uma parada nos boxes e até mais. Considerando a durabilidade dos pneus de 2025 para a última etapa do ano, a Pirelli levará os compostos C3, C4 e C5 que são da gama macia.
Abu Dhabi é um circuito que é mais tecnicamente complexo do que desafiador na pista. A maior dificuldade está principalmente em encontrar um acerto preciso que faça o carro funcionar bem em todas as partes deste circuito. Mas o fator de ser a última corrida? Nervos à flor da pele, unidades de potência no limite e cansaço físico após longa temporada. Pode fazer com que os erros fiquem muito evidentes. E no contexto da batalha, Abu Dhabi pode nos dar ou a definição mais simples da história, ou a mais imprevisível que qualquer competidor. Quem poderia escrever ou prever? 2026 promete ser um ano interessante, com Jogos Olímpicos de Inverno, nova temporada de Fórmula 1 Copa do Mundo, estreias de filmes e novos episódios dos meus animes favoritos. Enfim, isso significa investir muito em várias plataformas de streaming para acessar todo o conteúdo em 2026. E sim, isso evidentemente é um problema, mas pode ser muito mais fácil de lidar com a ferramenta certa. E essa ferramenta é a VPN dos nossos amigos da Zundur Shark. Vou dar um exemplo do que estou dizendo em 2024. Os Jogos Olímpicos de Verão foram exibidos gratuitamente no YouTube para o México e partes da América Latina. As 24 horas de Le Mans já foram gratuitas nesta plataforma. Em alguns países deste continente ou até mesmo no YouTube, já foram transmitidos jogos da National Football League. Então imagine as possibilidades que podem surgir no ano que vem. Com a Copa do Mundo, automobilismo, Jogos Olímpicos e outros eventos. A desvantagem é que esse conteúdo costuma ser bloqueado. Acessar esse conteúdo é muito simples, basta usar a principal função da VPN, que é o trocador de IP, para se posicionar virtualmente em qualquer região que você desejar. Se você souber que estão transmitindo ao vivo um jogo da Copa do Mundo, em uma plataforma gratuita da Europa, selecione o país, altere o IP e pronto. Mesmo com bloqueio no seu país, você pode acessá-lo legalmente. E na internet existem muitas opções, então as possibilidades são extremamente amplas. Te convido a experimentar esses benefícios. Ao acessar o Searcher.com Skyline e usar meu código Skyline, você ganha 4 meses extras ao contratar o serviço. Para que você teste em uma quantidade ilimitada de dispositivos, experimente por um mês e se não gostar ou não funcionar para você, tem garantia total de devolução do dinheiro. Então eu recomendo que você dê uma chance e aproveite todas as possibilidades que a VPN dos nossos amigos da Surfshark oferece. É hora da final, tudo será decidido no circuito de Yas Marina. 58 voltas vão separar o campeão mundial de sua coroa, que será decidida entre Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. Em um momento em que qualquer erro condena tudo, onde os nervos estarão à flor da pele e onde todas as disputas pendentes serão resolvidas de uma vez por todas. Então, senhoras e senhores, é hora de analisar pela última vez no ano, um por um, as equipes e os pilotos para esta última rodada do Mundial de Fórmula 1. A McLaren foi como o Papai Noel para a Red Bull, sempre dando presentes durante a temporada. E graças a isso, a sua covardia, a sua gestão, as suas regras papaya, as suas estratégias e as suas decisões estúpidas. Chegamos à última corrida do ano e existe um sério risco de que eles percam o título mundial de pilotos. Pois com a desclassificação de Las Vegas e o absurdo estratégico do Qatar, de precisar apenas de um ponto para eliminar Max Verstappen da disputa, agora ele está em segundo, a 12 pontos de Norris. Para a sorte deles, tanto Piastri quanto Lando têm chances matemáticas de serem campeões, mas evidentemente quem tem o caminho mais fácil entre os 3 concorrentes é Norris. Para ser campeão mundial, o britânico deve terminar ao menos em 3º lugar. Para que, independentemente do que façam Verstappen e Piastri, ele levante o troféu de campeão do mundo, isso sim, obrigando Max e Oscar a vencerem a corrida. Piastri é o que tem menos chances nessa disputa, pois está 16 pontos atrás de Lando. Para ser campeão, ele precisa vencer e Norris chegar em 6º, caso contrário é impossível. Além disso, ele terá o handicap de ceder o carro na primeira sessão de treinos deste grande prêmio para Patricio Ward. Por isso é necessário aumentar a dificuldade neste fim de semana. Considerando só o desempenho, Norris só não subiu ao pódio em 4 corridas nesta temporada, excluindo os abandonos no Canadá e Países Baixos. É altamente provável que, se nada estranho acontecer ou ele não cometer um erro, consiga terminar nessa 3ª posição. Apesar da situação, a McLaren afirmou que não favorecerá nenhum piloto e só dará ordens de equipe se Norris precisar da posição e Piastri já estiver fora da disputa.
o que mais ou menos me faz imaginar um cenário onde Verstappen esteja vencendo, Piastri esteja em segundo ou terceiro e Norris em quarto. No fim da corrida dão ordem de equipe para garantir o título de pilotos. O problema é que dentro da McLaren há um caos interno absoluto. Nervosismo, tensão e más decisões dominaram as últimas corridas. E isso pode jogar muito contra eles nesta definição do Mundial. Eles já cometeram 2 erros graves, um estratégico e outro na configuração do carro. Portanto, nada garante que eles não voltem a cometer um último erro imperdoável nesta corrida. Quanto ao ritmo, espera-se que seja o carro mais rápido em Abu Dhabi, já que no Qatar também foram, mas a estratégia deles arruinou tudo. E este circuito que destaca o equilíbrio do seu monoposto deveria dar a eles a oportunidade de que, se não fizerem outra besteira, levem o título, mesmo que não possam vencer. Você pode correr ou assistir à corrida. Você pode ver de que possam ter conseguido a Cultere. Excelsius, você pode ver. Fãs que já experimentaram este Tri-Rider desde a história da Fórmula 1. Mas eles vão provar ao mundo que a filosofia de tentar não beneficiar nenhum dos 2 pilotos acaba justamente beneficiando Max Verstappen. A Mercedes praticamente assegurou o vice-campeonato de construtores, com 33 pontos de vantagem sobre a Red Bull e 43 em disputa, basta somar 11 pontos em Abu Dhabi. Mesmo que Max Verstappen vença e Yuki Tsunoda surpreenda no fim da temporada, eles serão campeões de construtores. A vitória parece difícil, pois, apesar de o circuito ser melhor para eles, o Qatar ainda não favorece o potencial do carro. Portanto, se nada estranho acontecer na frente, a vitória parece complicada. Mas esperam ter ritmo para pressionar na luta pelo pódio. E a Red Bull vai precisar deles para poder pressionar Lando Norris e para que sejam uma carta a seu favor nesta definição do Mundial de 2025. Senhoras e senhores, independentemente do resultado em Abu Dhabi, o feito de Max Verstappen será lembrado como uma das maiores façanhas da história da Fórmula 1. Recuperar mais de 100 pontos e ainda disputar o título com Lando Norris é um feito que dificilmente se repetirá na categoria. Infelizmente, para ele não depende só dele para ser campeão do mundo, pois precisa vencer a corrida e que Norris termine na 4ª posição. Ou pior, para tirar sua coroa. Sim, ele precisa superar Piastri neste grande prêmio, onde já é difícil imaginar Norris fora do pódio, e vencer os McLaren é mais um desafio. Isso sim, Max Verstappen precisa terminar pelo menos em terceiro para ter chances matemáticas. Se Oscar Piastri e Lando Norris tiverem bom desempenho, terminar em quarto elimina qualquer chance de título para ele. Espera-se que a Red Bull venha forte neste grande prêmio, mas sabemos que sua fraqueza é o equilíbrio. Os engenheiros terão o desafio de deixar o RB21 forte no último setor, sacrificando velocidade ou priorizando a velocidade e perdendo desempenho nesse trecho. São os cenários mais complexos que se planejam para a instabilidade que o RB21 tem na hora de buscar a configuração perfeita. Por isso, Red Bull e Verstappen precisam chegar fortes desde sexta-feira, para apenas ajustar detalhes e esperar que o ritmo seja suficiente para vencer a equipe McLaren. Mesmo que consigam e sejam o carro mais rápido, ainda dependem que algo ocorra com Lando Norris. Também há o problema do motor, devido às vibrações sentidas por Max Verstappen no Grande Prêmio. Ele removeu e reinstalou o motor antigo por segurança, devido à possível falha de confiabilidade. Há 80% de chance de ele voltar com motor novo neste grande prêmio, mas pelo menos até o momento não há informação oficial. As chances não favorecem Max Verstappen. Na verdade, já é um milagre ele ainda ter chances ao título, devido aos frequentes erros da McLaren. A Red Bull sempre soube disso e nunca se escondeu. Se a sorte já apareceu tantas vezes para eles, quem garante que não possa surgir mais uma vez? A boa notícia para a Ferrari é que a temporada desastrosa está quase no fim. E eles estão muito perto de, pela primeira vez desde 2021, terminar a temporada sem uma única vitória. No Qatar, eles foram afetados pela questão da pressão dos pneus, que foi aumentada por questões de segurança, e o ritmo deles foi praticamente inexistente. Eles esperam que isso não se repita em Abu Dhabi, em uma pista que normalmente favorece essa equipe. Mas com a moral abalada e um carro difícil de entender, é improvável que eles disputem o pódio naturalmente. Vai depender de quão bom será o trabalho configurando o SF25.
E que um pouco de sorte acabe aparecendo para eles, caso contrário será outro grande prêmio. Difícil, mas o que mais pode acontecer para eles? Se eles já sabem que terminarão em quarto no campeonato de construtores nesta temporada. A Williams conseguiu, e com o terceiro lugar de Carlos Sainz no Qatar, matematicamente, o quinto lugar no campeonato de construtores é deles, e ninguém vai tirar isso deles. Assim, a aposta deu certo e a Williams termina a temporada sabendo que fez um ótimo trabalho, apesar de ainda haver tarefas a cumprir. Reconhecendo o grande avanço de 2024 para 2025, nesta corrida a Williams sem pressão deve conseguir outro bom resultado. O duelo entre Sainz e Albon tem diferença de só 9 pontos, e tenho certeza de que Sainz vai querer tirar o 8º lugar na tabela de pilotos do seu companheiro de equipe. A Racing Bull disputa a última corrida da temporada e de Isaac Hayar, que vai para a Red Bull. Com Arvid Lindeblad confirmado como piloto da equipe em 2026, Hayar se despedirá. Por enquanto, pois com essa equipe nunca se sabe. O fato é que o resultado do Qatar acabou com as chances deles de serem a quinta equipe desta temporada. Eles têm 12 pontos de vantagem sobre a Aston Martin para manter a sexta posição. Portanto, entendendo que o carro deles se dá bem em circuitos equilibrados e que também não se espera muita força da Aston Martin, pode ser que, salvo uma calamidade, essa posição seja totalmente deles. Aston Martin termina uma temporada ruim, sem pódios, carro lento e só espera melhorar em 2026, com todas as mudanças feitas. Mesmo assim, nesta corrida, o 7º lugar entre os construtores não está garantido, já que só 7 pontos os separam da Haas e 12 da Sauber. Agora, enfrentam um circuito neutro para o carro, o que pode dificultar a conquista de pontos. Vamos ver se eles conseguem não cair mais 1 ou 2 posições nos construtores. A única certeza é que, neste momento, a Aston Martin termina mais uma temporada desastrosa, sem praticamente nenhuma evolução em relação aos anos anteriores. Mesmo com todo o investimento, essa equipe não conseguiu ser uma competidora constante por vitórias e pódios. A Haas busca 8 pontos para assegurar o 7º lugar no campeonato de construtores. O problema é que essa última sequência de circuitos não tem sido totalmente benéfica para eles. Eles enfrentam problemas ao configurar o carro, mas assumir o 7º lugar da Aston Martin é realista. E essa equipe vai fazer de tudo para conquistá-la e terminar com esse extra de milhões na tabela de construtores. Árbitro, não encerre porque a Sauber vai fugir. Após esta corrida, a lendária equipe de Peter Sauber se despede, provavelmente para sempre, da Fórmula 1. Isso abrirá espaço para a entrada da equipe Audi como construtora na categoria. Antes disso, a equipe tentará o milagre de ficar em 7º ou 8º entre os construtores. Apesar das poucas chances, eles precisam de uma colheita dupla, um bom resultado de seu piloto e algo ocorrendo com Haas e Aston Martin. E levando em conta que desse grupo, o carro deles é o menos eficaz para isso, parece bastante complicado que isso possa acontecer. Mas vamos ver se pelo menos a Sauber pode ter uma última corrida que faça jus ao legado que essa equipe deixou na Fórmula 1, ao fundador que com um sonho criou uma estrutura duradoura na Fórmula 1. A Alpine também se despede, pois esta é sua última corrida como construtora antes de virar equipe cliente. Resta saber se a Renault terá uma despedida à altura de sua história como um dos maiores fabricantes de motores da Fórmula 1. Mas parece bastante complicado, sabemos que o carro deles não é o melhor e geralmente tem dificuldades para marcar pontos. Embora, pelo menos, Gasly tenha tido oportunidades em Las Vegas e no Qatar, onde conseguiu encontrar uma forma de extrair um pouco mais de desempenho do seu carro. Vamos ver se essa oportunidade volta a aparecer, tanto para ele quanto para Franco Colapinto, pelo menos podendo se despedir com pontos neste final de temporada. Quanto à meteorologia neste fim de semana, como é tradição nessas regiões desérticas do Oriente Médio, não se espera ameaça de chuva. Existe realmente uma chance nula de apenas 1% de que a chuva apareça para criar algum drama? Nesta rodada final da temporada, são esperadas temperaturas moderadamente altas, variando entre 25 e 27 graus, mas sem surpresas climáticas para a rodada final do Mundial. Então, senhoras e senhores, preparem-se para um final de temporada com pista seca e sem surpresas no céu para enfrentar a última corrida da temporada. Por fim, encerrando a história, chega a última sessão de dados históricos da temporada. Para que você leve algumas curiosidades deste circuito e grande prêmio para casa, o Grande Prêmio de Abu Dhabi é um daqueles que decidem não se denominar pelo país onde se compete, mas sim pela própria região onde o circuito está localizado. Como no México ou Brasil, que chamam seus grandes prêmios de Grande Prêmio da Cidade do México ou de São Paulo.
pois este grande prêmio se chama Grande Prêmio de Abu Dhabi, em vez de Grande Prêmio dos Emirados Árabes Unidos. De uma forma estratégica de posicionar essa região ao redor do mundo. Faz parte do calendário desde o ano de 2009, sendo um circuito de aparência futurista e o circuito de corridas mais caro já criado na história, o que possui instalações de primeiro mundo, um circuito com muitas variantes, um hotel que atravessa a pista e uma infraestrutura com investimentos de bilhões. Os Emirados Árabes Unidos nunca tiveram representantes da Fórmula 1 em seu país. Mas podemos te contar sobre aqueles que se consagraram campeões aqui? Pois lembremos que este circuito já viu 4 decisões de um mundial em toda a sua história. Em 2010 foi Sebastian Vettel. Lewis Hamilton foi o primeiro campeão deste circuito em 2014, conquistando seu bicampeonato mundial. Em 2016, Nico Rosberg venceu seu único título mundial. E em 2021, Max Verstappen conquistou neste circuito um de seus 4 títulos. A Red Bull Racing é a equipe mais vitoriosa deste grande prêmio, com 7 vitórias entre 2009 e 2023. Kevin Magnussen detém a volta mais rápida desta corrida com 1 minuto 25 segundos 637 em 2024. Os maiores vencedores são Sebastian Vettel, 3 vitórias, Max Verstappen, 4 e Lewis Hamilton, recordista com 5 vitórias, de 2011 a 2019. Sendo esses os últimos dados da última prévia do ano. Damas e cavalheiros, como sempre, gosto de aproveitar este momento para agradecer a cada um de vocês que por mais um ano continuaram nos apoiando com essas prévias que fazemos com muito carinho. Achei que este ano seria bem diferente após a saída de Checo Pérez e a incerteza sobre Colapinto. E um ano bastante fraco, para ser sincero, pelo menos no começo, com o domínio da McLaren. Como sempre, ficou provado que a comunidade Skyline Racing é fiel, e nos colocaram novamente em uma posição muito boa em todas as prévias do ano. Quero agradecer novamente a cada um de vocês por esse carinho, esse apoio e esse amor que demonstram a este canal. Foi um prazer, como sempre, trazer cada corrida do ano nessas prévias para vocês. E só esperamos que 2026 seja um ano melhor para todos, com corridas muito melhores, muito mais batalhas e muito mais disputas. Obrigado por tornar nossas prévias as mais vistas da Fórmula 1 no YouTube. E dizer que esperamos continuar contando com todos vocês na próxima temporada, onde esperamos fazer ainda melhor e com muito mais qualidade. Só posso encerrar a última prévia do ano pedindo que, se gostou do vídeo, deixe seu like. Inscreva-se neste canal, ative as notificações para saber quando estou postando um novo vídeo e compartilhe este com seus amigos. Também, assim te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link está na descrição deste vídeo. E nos vemos neste domingo para o último resumo, ao final do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Obrigado por nos acompanhar e até logo!